Se você está assistindo a gente pensando assim, cara, por que esses caras estão falando? Que doideira, muito melhor passar para concurso público, isso não é para você. A questão da cultura de um povo, a cultura de um país, ou seja, o senso comum, ela pode ajudar ou atrapalhar também as pessoas. Não é? Ou seja, a gente sempre sabe que tudo começa na nossa mente, no nosso comportamento, e depois a gente trabalha, realiza, e o dinheiro é só uma consequência. E ainda pegando uma carona também naquilo que você disse, Caio, sobre a questão da segurança e da perspectiva. Não é? Foi segurança que você usou? É da perspectiva versus incerteza. Incerteza versus perspectiva. Não é essa questão da... É uma questão cultural. Num país em que nós temos aí 18 milhões de pessoas se preparando para concursos públicos, são pessoas que estão buscando muito mais a segurança. E está tudo certo, a pessoa querer ser funcionário público, não tem nenhum problema nisso. É diminuir a incerteza, né? Mas a pessoa está querendo diminuir a incerteza. Ou num modelo de ensino que te prepara para Enem, ou seja, tudo está fazendo você a se preparar para um Enem, no final das contas você escolher uma profissão para você trabalhar num lugar por 30 anos e depois viver do INSS. Cara, o teto do INSS, se eu não me engano, é 7.700 e alguma coisa. E decrescente, né? Porque vai perdendo valor. E vai perdendo valor Exatamente. por conta da inflação ao longo do tempo e os ajustes do teto não acompanham a inflação na mesma proporção. E novas reformas que virão no futuro também. E outras reformas... Sustentável. A gente sabe também que a Previdência não é sustentável, não é? Você não tem um número de entrantes suficiente para bancar os que vão se aposentar, haja visto que a medicina evoluiu e as pessoas estão vivendo mais. Então a conta da Previdência não fecha. Ou seja, o cara entra na escola e ele começa a ser catequizado para um modelo que é estudar, ir para a faculdade, arrumar um emprego e viver do INSS. Este modelo afasta, esse é o senso comum, afasta as pessoas do milhão. Afasta as pessoas do milhão. Matematicamente, este modelo afasta as pessoas do milhão. As pessoas estão dentro deste modelo, são treinadas para esse modelo, ou seja, esse senso comum faz um treinamento mental nessas pessoas para que elas sigam esse modelo. E sair desse modelo não é fácil. Então nós temos uma questão estrutural, cultural, que afasta as pessoas da riqueza. Quem nos ouve deve nos ouvir nesse momento com bastante curiosidade. Exato. Vocês têm a dizer sobre isso? O primeiro cancelamento começa em casa. Eu digo, o primeiro cancelamento começa em casa, geralmente quando você decide um caminho completamente... Sair desse caminho. As primeiras condenações é de pessoas que você precisaria de apoio. Mas é porque se preocupam com a pessoa. Exato, porque cobrança dos mal. A sociedade essa nos cobra. correlação, a A sociedade pessoa nos quer cobra. que você não entre numa zona de incerteza. Aí ela acaba Porque ela não quer que você sofra. neutralizando a tua perspectiva. Então, obviamente, as pessoas próximas a nós nos amam. Então, mas existem essas forças, a parte cultural, então desde o apoio não acontece em casa. Pô, quando eu falei para meus pais que eu ia ser vendedor, eu falei, porra. Então, principalmente minha mãe, Mas né? isso é tão caro pra isso. Você é criança, não, eu quero ser astronauta. Você pode ser o que você quiser. Você virou adulto, você é vendedor. Porra, vendedor, Caio? Na boa, cara, né? Então você já não tem um apoio coletivo, é mais duro. Então, principalmente entender que vai existir essa força magnética numa jornada diferente, existe uma força magnética que puxa numa jornada diferente, deixa ainda mais apimentada a situação, né? Eu acho que isso é uma barreira, essa questão cultural, mas não é determinante, não. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, um país que eu já vivi e que tem filhos americanos e, enfim, é totalmente empreendedor e nem todo mundo empreende. Então, a verdade, o contrário também é verdade. Não é porque tem uma filosofia de empreender no país que todo mundo vai empreender. Eu acredito que é o seguinte, ó, todo produto ou serviço tem um público-alvo, inclusive esse podcast, esse programa aqui. Para quem é esse programa? Esse programa é para quem já tem uma chama, um fogo no coração para eu vou mudar de vida. Se a pessoa fala assim, se você está assistindo a gente pensando assim, cara, por que esses caras estão falando? Que doideira, muito melhor passar para concurso público, isso não é para você. Por quê? Porque tem gente que já nasceu com um modelo, que eu acho que não tem a ver só com a cultura, tem a ver com a pessoa. Cada um tem um destino, né? Eu acredito em destino, cada um tem um destino. Se todo mundo for empreender, quem vai tá servindo a gente aqui, quem vai estar atrás dessa câmera? Mas eu vou discordar gentilmente, educadamente, Não, logicamente. gentilmente não, ou é briga ou é nada. Vou discordar de você, gentilmente. Botem as luvas. Pelo seguinte, eu fui funcionário público. Daqui dessa mesa, Flávio foi também, fui, por menos tempo, mas eu fui por 11 anos. Isso, fui só por 2. E lá dentro, logo depois que eu passei, teve um tenente que foi meu instrutor, ele falou, olha, você acabou de fechar 2 portas na sua vida.
A da pobreza, você nunca vai ser pobre, e também a da riqueza, você vai ganhar a mesma coisa. Aquilo me impactou, eu falei, caramba, fechei 2 portas. Depois eu pensei, não, com investimento eu posso abrir a outra no futuro. Você ficou feliz? Como é que foi? Você ficou feliz? Ó, você fechou a porta da pobreza. Eu tava todo feliz, depois eu pensei, fechei a pobreza, né? Fechei a riqueza, porra. Altos e baixos. Ou seja, você já estava destinado à riqueza. Você está discordando, mas no final das contas você vai... Não, calma aí, pô. Vamos lá, então vamos lá. Mas Quero veja briga só. aqui nesse programa. Eu quero saber por que os outros do exército não ganharam o dinheiro que você ganhou. Porque questão cultural, pô. Porque Mas várias por que você saiu da pessoas, cultura? várias pessoas muito brilhantes que eu conheço, alguns melhores oradores, por exemplo, que eu conheci, que poderiam impactar muita gente, nem tentam por conta da segurança do exército. E culturalmente foram destinados para lá porque aqui no Brasil o concurso público é muito bom. Se o Jeff Bezos nascesse no Brasil, ele teria criado a Amazon ou seria desembargador, promotor, juiz? É uma questão a ser perguntada. Se o Zuckerberg nascesse aqui, ele teria criado o Facebook ou ele seria fiscal de ISS de uma prefeitura ou ICMS de um estado? Então você tem uma parte cultural também que puxa e até uma visão ruim sobre venda aqui no Brasil. Porque venda é uma negociação voluntária que só acontece porque é boa para ambas as partes. Exato. Se você chega assim e fala, eu quero comprar água, eu falo, eu vou te vender, você compra porque entende que o seu dinheiro vale menos do que a água, eu te vendo porque entendo que o seu dinheiro para mim vale mais do que a água que eu estou vendendo. Então ambos ficam subjetivamente mais ricos. E tem gente que fala, criminoso isso, né? Cadê a regulação? Cadê o Estado? Sim. Mas deixa eu conciliar aqui antes que vocês saiam no tapa. Aqui. Eu acredito que... Eu já tô com a caneta na mão. Já tá com a caneta na mão. Você me defender, hein? Sou de Vila da Penha, hein? Ih, rapaz, olha aí, hein? Isso aqui é de onde? Dizia o José. Morei em Realengo. Ih, não, é pior. Aí eu desisto. Você desiste. Desisti. Esse aqui é do Jabu. O negócio só tá piorando. Ó. Da Penha, lembra o Jabu. Não para de piorar. Mas enfim, olha aqui, vamos lá. Eu acho que vocês dois estão falando coisas complementares pelo seguinte. Porque, no fundo, o que o Brunet falou é que a cultura não determina. Não é? Só influencia. Mas ela influencia, e é o que você está dizendo. Concordo. Não é? Pronto, tá vendo? Aí, ó. Juiz de paz aqui, né? Discordei Muito pra concordar. bem. Ela influencia, claro, a cultura influencia e quando você está no meio, ele te influencia, o ambiente te influencia muito, mas ele não determina. E uma prova disso, e corroborando rapidamente com o que você falou, no discurso de 2004 de Barack Obama, quando ainda era senador, nas prévias de Senado e tal, ele fala o seguinte, ele começa, esse discurso é incrível, ele começa dizendo o seguinte, minha história não seria possível em nenhum outro lugar do mundo. A América realmente é uma mãe. Então, se você parar para pensar, existem histórias que só dariam certo em uma geografia onde a cultura alimenta esse teu destino. Isso aí eu concordo. Ou dariam menos tão certo. Talvez dariam menos tão certo. Provavelmente, se ele continuasse, eu acho que é Gana a origem dele, ele não... Tem família no Quênia, se eu não me No engano. Quênia. Ele não poderia ser presidente dos Estados Unidos, com certeza. Eu não diria dar menos certo, eu diria não dar certo. Porque se eu nascesse mulher no Afeganistão, qual é a chance de ter dado certo comparado a nascer um homem no Brasil? Tem que levar em consideração que o Brasil ele tem esse estigma da abundância, do Estado protetor, uma educação é uma cultura que nós herdamos dos nossos colonizadores portugueses, de que nós devemos todo respeito e toda obediência ao poder, à autoridade, ao rei. Inclusive, nós podemos esperar do rei a proteção. Então, isso foi herdado lá atrás e não mudou por quê? Educação muito rasa. A gente só evolui como sociedade, só evolui como cultura com a evolução da ciência e da educação. A gente investe muito pouco em ciência e educação, as pessoas não questionam. Então, muita gente chega... O milhão vai ficando mais longe. Exatamente. Muita gente chega à vida adulta, se não espera, a sociedade impõe à pessoa que espere a proteção do emprego, a proteção do INSS, a proteção do Estado. Então, eu vou votar no candidato porque eu vou continuar com a minha bolsa auxílio, vou continuar com a proteção estatal. Então, enquanto a gente espera a proteção... É incerteza e a questão da incerteza e da perspectiva. Exato. Se eu quero proteção, eu estou votando pela segurança. A gente ouve falar, eu sou um dos que traz a proposta que deveríamos ter educação financeira nas escolas. Sim. Antes da educação financeira, a empreendedora, que é provocar as pessoas a, na falta do emprego, crie o seu emprego. Mas antes da empreendedora, tem uma educação que ninguém debate, que é a sobrevivencialista. E se eu não tiver comida? Plante a sua comida. Mas você não acha que a ordem talvez seria a contrária? Aprenda a criar o seu emprego para você ter a opção de querer ou não querer. Isso, que às vezes as pessoas nem emprego têm. Então, no mínimo, a pessoa, se ela tem um quadrado de terra, ela tem que saber plantar. Exato. Mas, meu caro, se o Estado difundisse essas 3 opções que você colocou,
em vez daquela única que é escola, faculdade, emprego e INSS, o sistema do INSS acabava de quebrar. E o Estado perde força. E o Estado perde força. Muito se fala de que o socialismo está crescendo no Brasil, mostrando suas garras. O socialismo funciona. Vamos pegar sociedades socialistas que funcionam, principalmente países nórdicos. O nível de cultura e educação é elevadíssimo. O nível de liberdade econômica é alto também. O Estado trabalha para a sociedade, não a sociedade para o Estado. Eu discordaria até que lá é socialismo, por conta disso. Liberdade econômica é muito alta. Mas é um socialismo com liberdade econômica. Mas por quê? Porque quem está lá, eu não vou nem falar poder, né? Quem está no Estado não está em busca de poder. Ele está lá para prestar um serviço para o público. Então é uma relação muito diferente do que se espera da sociedade, as pessoas não estão procurando proteção, elas se desenvolvem de maneira diferente. Só dando um exemplo desse ponto que você falou da importância da educação empreendedora, de educação financeira, eu fui um produto disso. Porque eu estava formatado, eu fiz colégio militar, depois eu fui para a academia militar, então eu seria militar. O que mudou a minha perspectiva foi ter acesso a, por exemplo, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, aos seus livros também, porque eu li e falei, caramba, dá para fazer uma outra coisa. E aí veja, né, pelo aspecto cultural, eu era filho de militar também. Então eu fui empurrado para uma certa direção. Mas quando eu tive acesso a isso, eu tomei um caminho diferente. Flávio também, você foi para a Marinha, provavelmente você não pensava lá na 7ª série, 8ª série. Eu não pensava nada, eu fui expulso. Você adotou o caminho, entendeu? Ele apareceu e você eles foi. Eles decidiram por mim. Exatamente. Então meio que era cultural, foi uma imposição da cultura. E aí pensa o seguinte, imagina se o Flávio tivesse continuado na Marinha. Quantas pessoas trabalham para você hoje? Algumas milhares de pessoas, quase 10 mil pessoas. Quase 10 mil pessoas. Aqui no Grupo Primo nós temos 200 pessoas CLT, mais 350 consultores de investimento, 500 pessoas que talvez não tivessem emprego, porque eu poderia ter ficado de maneira confortável no Exército, onde o pessoal, quando eu fui pedir demissão, até falou, cara, se você não fizer nada muito errado, se não matar soldado na tropa, você sai general. Tem certeza de que ir embora? Eu tinha toda a segurança lá. Então, você essa parte de ter vislumbrado que dá para fazer mais coisas, tem investimento... Mas isso foi teu, que é o que o Brunet tem falado. Isso é teu, isso é que te diferenciou. A publicação de outras pessoas. E você teve acesso a outras coisas. Flávio, é a mesma coisa. Eu estudei numa escola tradicional, de classe média, não tinha nenhum aluno muito diferenciado ali, mas na minha família tinha uma referência muito importante. A família Cerbasi no Brasil, que é muito pequena, vieram da Itália, praticamente não tem trabalhadores. Todos são empreendedores, é um comércio, trabalho, tem uma oficina, é caminhoneiro. Na Itália é a mesma coisa. Então a referência familiar me fez, diante do emprego, questionar. Pô, mas eu não quero essa estabilidade, que eu não vou ter a liberdade que minha família tem. Isso. Eu questionava. Mas esse aqui é um ponto muito interessante. A educação que você está defendendo, ela ajuda a gente a ter condições de questionar as coisas. Totalmente. Quando você tem mais o teu cérebro tem um leque de amplitude por conta da educação, você questiona mais. E você tinha referências e questionava mais.